Anthony C. Ferrante, o diretor que fez Tubarão voar em Los Angeles. Literalmente, encharcnado. Pegou um dos jogos indie mais queridos dos últimos anos, David the Diver, e transformou numa paródia em live action em menos de 3 meses. E poxa, funcionou. Parece piada de mesa de bar. O cara que produziu Atlantic Rim, que fez aquele crossover de Mega Shark vs Giant Octopus, resolveu mergulhar no universo colorido de um mergulhador gordinho que administra um sushi bar à noite. Mas não é coincidência. E eu vou te mostrar porque essa parceria era meio que inevitável desde o começo. Pois é, quando você pensa em The Asylum, o estúdio por trás de Sharknado, de Atlantic Rim, de todas aquelas cópias baratas de blockbuster que você já esbarrou no catálogo da Netflix. A última coisa que vem à cabeça é um jogo indie aclamado pela crítica, com mais de 4 milhões de cópias vendidas. Mas foi exatamente o que aconteceu. O CEO da Mint Rocket, Jae Hwang, um coreano que podia ter chamado qualquer estúdio de Hollywood, chegou pessoalmente pro The Asylum e disse: "A gente quer fazer algo juntos." E não era um trailer de 30 segundos. Era um curta-metragem de verdade, para celebrar o DLC In the Jungle, que saiu dia 18 de junho de 2026. Ou melhor, que devia ser só um trailer, mas virou um filme. Literalmente. Vamos aos fatos. Segundo o Deadline, que entrevistou Ferrante em detalhe, o projeto começou quando o sucesso de Dave the Diver já estava consolidado. O jogo vendeu mais de 4 milhões de cópias desde o lançamento em junho de 2023. Não é um jogo qualquer. Ele ganhou o prêmio de melhor jogo independente no The Game Awards de 2023 e tem nota 89 no Metacritic. É aquele tipo de jogo que todo mundo ama, do crítico rabugento ao streamer casual. A premissa é simples: você mergulha de dia para pescar peixes exóticos, administra um sushi bar à noite com um chefe chamado Bancho, que parece saído de um anime dos anos 80, e no meio disso tem criaturas pré-históricas, uma seita submarina, um Seiyo de conglomerado de sushi que é um polvo gigante. A mitologia não faz sentido nenhum, e é justamente por isso que funciona. A Mint Rocket lançou o DLC In the Jungle. 10 horas de conteúdo novo, agora ambientado numa selva em vez do oceano. E o CEO Huai Hwang, fã confesso do cinema trash do The Asylum, procurou o estúdio para criar um trailer promocional. Só que na conversa, a coisa cresceu. O Deadline publica que Ferrante conta: "Eu conheci o jogo, era fã. Quando eles pediram um trailer, eu falei: por que não fazer um curta?" E o Hwang topou na hora. Sem burocracia, sem comitê criativo. Só dois caras que entendem o valor do entretenimento sem vergonha. A produção foi relâmpago. Do storyboard à finalização, menos de 3 meses. A deadline do deadline foi real. Foram 2 dias intensos de filmagem só para o que seria o trailer. E aí a equipe olhou para o material e percebeu que dava para esticar para um curta completo. Ferrante descreve o processo na entrevista. Filmamos em locação perto de Los Angeles, num rio seco que parecia selva de verdade com os ajustes de cenário. Colocamos jacaré falso, em guias elétricas de borracha e muito suor. O elenco ficou coberto de lama o dia inteiro. O resultado é um curta de cerca de 7 minutos que traz os personagens principais do jogo. Bancho, o chefe durão. Cobra, o mercenário misterioso. Dr. Bacon, o cientista doido. E Muna, a pesquisadora que vive no limite entre a genialidade e a insanidade. A cena que mais viralizou nas redes. Muna enfiando em guias elétricas na boca de um jacaré gigante. É exatamente tão bizarro quanto parece. E Ferrante diz que essa foi a cena mais difícil de filmar. Precisaram de 3 takes porque a enguia de borracha não parava de escorregar da mão da atriz. Olha, se isso não é cinema independente brasileiro em versão americana, eu não sei o que é. É o tipo de detalhe que faz você lembrar que por trás de todo efeito especial tosco tem uma equipe suando para fazer funcionar. O mais interessante é que, segundo a entrevista do Deadline, a Mint Rocket deu liberdade criativa total para o The Asylum. Com uma condição: os personagens precisavam ser fiéis ao jogo. O Ferrante brinca: a regra era clara. Nada de fazer o Bancho virar DJ de rave ou Cobra virar fotógrafo do Daily Bugle. Tinha que ser eles, do jeito que os fãs conhecem. Respeitaram o material original. E isso, num mundo de adaptações que ignoram a alma do que estão adaptando. Tô olhando pra você. Cada filme de Resident Evil que não parece Resident Evil. É quase um milagre. Mas aqui vai o que ninguém comentou. Essa não é a primeira vez que The Asylum e videogame se cruzam. O estúdio já fez filmes baseados em jogos. Lembra de Street Fighter, The Legend of Chun-Li? Não. Pois é, ninguém lembra. Também fizeram Mortal Kombat e Tekken em versões de baixo orçamento que ninguém viu. A diferença é que, dessa vez, eles não tentaram competir com Hollywood. Eles não tentaram fazer um blockbuster genérico com CGI mentiroso. Eles fizeram o que sabem fazer de melhor. Trash assumido, com amor e sem disfarçar.
O Ferrante largou uma pérola na entrevista que destrincha esse espírito. A gente cresceu vendo filmes de ação dos anos 80 e 90, e o Dave the Diver tem esse espírito. É um jogo que não se leva a sério, mas leva a sério a diversão. E é exatamente isso. O jogo é sobre um mundo onde você pode pescar um tubarão-martelo, o cozinhar ele num sushi bar, e depois descobrir que o gerente do bar rival é uma lula ancestral. Não tem vergonha de ser absurdo. E o curta captura isso perfeitamente. E aí você percebe. O Diacelon entendeu algo que grandes estúdios como a Ubisoft e a EA não entendem. Adaptação de jogo não precisa ser cinemática e épica. Pode ser uma brincadeira bem feita. Os fãs do jogo, segundo o Deadline, reagiram positivamente nas redes sociais. Comentaram que o curta parece uma versão live action do que eles imaginavam enquanto jogavam. E isso é só metade do que ninguém te contou. Toda semana eu volto com um caso desses, conectando os pontos que ninguém conecta na cultura pop. O ponto é, o curta live action de Dave the Diver. In the Jungle é um caso raro onde o caos criativo encontrou o respeito pelo original. Ferrante podia ter feito uma paródia genérica. Colocado Dave lutando contra um tubarão tornado de novo, reciclado que já deu certo em Sharknado. Mas não. Ele foi atrás dos personagens específicos, do tom do jogo, daquela estética entre o fofo e o apocalíptico que faz Dave the Diver ser único no mercado de jogos indie. E isso muda como você vê a adaptação de videogame. Não é sobre orçamento de 200 milhões de dólares, ela nos digitais de última geração ou atores premiados com Oscar. É sobre entender o que torna aquele jogo especial e traduzir isso para outra mídia sem perder a essência. O curta está disponível desde 18 de junho no canal do YouTube oficial da Mintrocket. 7 minutos de um diretor de Sharknado fazendo o que sabe de melhor. Entreter sem vergonha de ser trash, mas com carinho pelo material de origem. O DLC In the Jungle também já saiu na mesma data, dia 18 de junho de 2026. São 10 horas de conteúdo novo para quem já zerou o jogo original e quer mais daquele loop viciante. Mergulhar em rios da selva, pescar criaturas exóticas, enfrentar novos chefes e servir sushi numa barraca improvisada na floresta. Se você curte Dave the Diver, vale cada minuto. E o curta live action é a sobremesa perfeita para quem já devorou o prato principal. O resumo da ópera: um diretor de filme trash que fez Tubarão voar, um estúdio que fatura na bizarrice fingindo que não é sério, e um jogo indie que vendeu mais de 4 milhões de cópias e levou o prêmio de melhor indie do mundo se encontraram para fazer um curta que deveria ser só propaganda e acabou virando arte trash de respeito. Manda nos comentários: você jogou Dave the Diver? O curta live action fez jus ao jogo? Ou foi bizarro demais até pro seu gosto? A gente quer saber se essa fusão entre o underground dos games e o underground do cinema funcionou para você. Se gostou, clique em inscrever. Toda semana tem um Express novo sobre as interseções mais inesperadas da cultura pop, sempre às 18 horas. Não é sobre notícia morna, é sobre conectar os pontos que ninguém conectou. E aí, qual vai ser o próximo jogo indie que merece uma adaptação trash? Porque se depender do The Asylum e da criatividade sem freio deles, talvez a gente veja um Stardew Valley onde os vizinhos são zumbis, ou um Hollow Knight feito com fantasia de pelúcia. Eu pagaria pra ver.